Santos TV apresenta Mensagens que Edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Durante essa semana toda eu fiquei muito atento ao Senhor, aquilo que Ele queria falar conosco. Mas essa semana falei, meu Deus, o que Deus está querendo, né? Está meio quieto, o céu está meio parado. Parece que o Senhor não está querendo especificar nada. E hoje Deus me deu a oportunidade de pregar a palavra para uma pessoa, hoje na rua. E quando eu pregava a palavra para ela, eu ministrava algumas coisas, o Espírito Santo falou assim para mim, está vendo? É assim, ó. É esse aqui o caminho. Essa é a palavra. Então, o que eu quero compartilhar com você, não quero tomar muito do seu tempo, é um texto que você conhece. Eu até perguntei ao pai, falei, Senhor, mas esse texto, de novo, nós vamos nele. Ele disse, caminha aí que tem coisa específica que eu quero extrair hoje. Então, abra sua Bíblia comigo, você que a trouxe, em Hebreus capítulo 12. Normalmente esse texto está grifado nas Bíblias. Hebreus, capítulo 12. Quando você encontrar Hebreus 12, você fala, aleluia! Isso. Hebreus 12 é o capítulo depois do capítulo 11 que fala de fé, fala dos pais da fé, homens e mulheres que se moveram pela fé. Aí o escritor de Hebreus entra num assunto muito importante para mim e para você. Conhecido de todos nós, Hebreus 12, 1, diz assim, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para qualquer outro homem, olhando para qualquer homem, olhando para um pastor, olhando para o membro da igreja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vou ler o 3 de novo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Fala comigo, desfalecendo no meu ânimo. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fale conosco, Pai, aquilo que nós carecemos entender, aquilo que vai edificar as nossas vidas com esta porção da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa ao senhorio do Senhor, para que nada roube, Pai, para que nenhuma semente de amargura possa tomar de nós aquilo que é vida, que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Diga, Pai, eu me apodero da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Eu sempre falo aqui na igreja, que nós não podemos nos tomar muitas vezes por vencidos ou tomarmos por vitoriosos por causa de alcançarmos apenas uma bênção, uma vitória, ou vermos uma área A, B, C, D ou E, específica da minha vida, que eu alcancei, que chegou na minha mão como vitória. A tendência natural do ser humano é que quando ele alcança algo que ele deseja, ele estaciona, ou ele se conforma, ou ele na verdade se dá por satisfeito. Mas quando nós olhamos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, quando o Senhor fala que Ele colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar,
Ele colocou o homem para guardar, para que um possível inimigo não entrasse. E também ele colocou o homem para cultivar, justamente para que o homem não se acomodasse com as coisas rotineiras. Então, o grande problema nosso, muitas vezes, na nossa vida espiritual, é nós não cultivarmos a própria palavra que o Senhor tem para nós. E muitas vezes é não guardar o nosso coração, não guardar a nossa alma, não guardar o nosso espírito dos ataques do nosso inimigo. E nós, muitas vezes, por não nos blindarmos ou não nos fecharmos, estamos muito dispostos ou facilmente lançados diante do ataque, diante das adversidades que o inimigo vai criar para nós. E nós não podemos esquecer que quando o Senhor separou a mim, separou a você, e eu estou falando com um público que foi selecionado pelo Senhor para um propósito. Você pode dizer para o teu irmão, você faz parte de uma seleção exclusiva do Pai. E eu não sei porquê, mas eu tenho que dar exemplo de novo. Os homens estão vivos? Ô irmão, a sua esposa pediu para você fazer quitanda para ela, para você já ir comprar tomate para ela. Aí ela falou para você o quê? Ó, bem, amor, chuchu, ô meu urso. Porque quando a mulher quer, ela faz esse tipo de elogio. Então ela falou, vai lá e você vai pegar para mim 6 verdes, ou não muito maduro, e mais 6 bem maduro, que eu preciso fazer molho. Então, quando você começou a pegar naquele tomate, você foi apalpando aquele tomate. Então, você separou com muito critério 6 tomates meio verdes, como ela pediu, e você foi muito criterioso em pegar mais 6 tomates mais maduros, justamente porque ela também pediu. Então, dentro daquele saquinho que você saiu da quitanda, que você foi comprar para satisfazer a vontade da sua amada, perfumada esposa, você levou uma colheita selecionada. Assim como eu e você nos atentamos para fazer com que o pedido dela fosse feito dentro do que ela pediu mesmo, assim também é Deus. Quando Ele separou cada um de nós, Ele tomou cada um de nós nas mãos e nos separou para algo muito específico. O grande problema nosso, muitas vezes, é acharmos que nós, na verdade, fazemos parte de uma colheita ou de uma escolha errada de Deus. E esses dias atrás eu falei essa frase, eu vou falar de novo para você receber. Talvez alguns de nós, na verdade, não caminhamos com mais firmeza na palavra ou com o Senhor, porque alguma coisa que a gente esperava não saiu do jeito que a gente queria. E a gente acha que porque não saiu do jeito que a gente queria, Deus não está no negócio. Deus está no negócio do jeito que Ele quer, porque você faz parte de uma escolha específica do Pai. Quantos entendem isso? Então conta para esse teu irmão, você não pode perder de vista que você faz parte de uma escolha específica do Pai. Então, à medida que Ele te escolhe, que Ele te separa, Ele investe poder. Ele investe autoridade. Diga, eu estou investido de poder e de autoridade. Quando Ele deu o Espírito dEle sobre mim e sobre você, é para que toda palavra que sai da minha boca e da sua, seja verdadeiramente um decreto. Para que eu e você determine estágios, situações e momentos. Eu digo que quando você se converteu, a sua família é uma até a sua conversão, e a sua família é outra depois da sua conversão. Eu digo que a nossa vida está marcada pelo antes e pelo depois com Cristo, porque com Cristo nós reconhecemos a autoridade que está em nós. E no início do culto eu falava para você da graça que está sobre mim, e por causa da graça eu e você podemos fazer alguma coisa. Quantos entendem isso? Então repete comigo, eu faço parte de uma escolha. Diga, e por fazer parte dessa escolha, Deus investiu autoridade e poder sobre mim. Então Ele pegou, colocou poder e autoridade aí, justamente para que isso pudesse estar dentro de você e ficasse armazenado aí. Sim ou não? Não. Nós temos aqui dentro da igreja um eletricista, o Ricardo, ele mexe com eletricidade de veículo. Ele não é eletricista de casa, ele é eletricista de veículo. Então chega uma hora que os carros não dão partida, porque acabou a bateria. E para que esse carro possa funcionar, vai o Ricardo com o quê? Com uma bateria reserva, um cabinho e faz a famosa chupeta. Brrr, da partida aquele carro pega. Mas para que aquele carro possa dar partida sem usar alguma outra bateria auxiliar, o que o Ricardo tem que fazer? Pôr uma bateria nova. Ou seja, a bateria determina o ir e o voltar daquele veículo. É esse poder e essa autoridade que Deus investiu dentro de você, determina o seu ir
e você voltar na presença de Deus e para executar os propósitos que o Senhor tem para mim e para você. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu estou contando uma história toda assim para chegar num lugar, mas como o diabo sabe, nosso adversário, ou o inimigo, ou o olho vermelho, ou aqui, sei lá como é que ensinaram você a chamar, mas ele chama diabo, esse daí, ele tem que frustrar essa unção e esse poder que Deus investiu em você. Então o que ele vai tentar fazer? Ressuscitar em mim e em você tendências da nossa carnalidade, coisas que na verdade um dia fizeram parte da minha vida, as situações ou áreas de fraqueza que eu possuo, ou que eu possuía. Diga comigo, eu possuo e possuí áreas de fraquezas. Todos nós temos, eu também tenho. Existem alguns lugares que eu tenho fraqueza, e do pecado a gente não bate de frente com ele, do pecado a gente corre. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai ficar rodeando a mim e você todos os dias, para tentar criar para mim e para você situações, para que esse propósito, esse poder, essa unção que Deus investiu dentro de mim, dentro de você, não flua. Eu não sei se você tem percebido, mas nós não temos tido muita vontade mais de falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu não sei se você tem percebido, mas nós não temos mais tido tempo para falar do amor de Jesus para as pessoas. Os dias estão cada dia mais rápidos, os dias estão cada dia mais velozes, e nós muitas vezes acabamos nos perdendo dentro dos nossos afazeres diários, a gente acaba se perdendo nisso. Então esse texto que o escritor de Hebreus nos traz ao entendimento. Olha comigo com mais clareza, mais devagarzinho agora do versículo 1. Portanto, nós também. Quem que é esses nós também? Aqueles que fazem parte de uma escolha, aqueles que receberam virtude, receberam a graça, a unção e o poder, aqueles que estão marcados para demarcar vidas, pessoas e situações. Você pode contar para o teu irmão? Fala assim para ele, você nasceu para marcar vidas, pessoas e situações. Quantos entendem o que eu estou falando? Então o escritor está dizendo assim, portanto nós, que estamos separados pelo Senhor, portanto nós que fazemos parte de uma escolha que ele não erra, repete, ele não erra a escolha, é aquele que está investido de autoridade, de poder, nós não podemos nos esquecer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Agora que você prega Jesus para todo mundo, agora que você prega a Débora, Jesus lá na sua casa, para a sua família, agora a Gleice que você prega lá para a sua família, agora o vídeo que você prega para os seus amigos. Então essa grande nuvem de testemunha vai ficar de olho em você, para ver se você vacila, para ver se você não fala palavrão, para ver se você na verdade não murmura mais, para ver se você não pragueja mais. E alguns, assim como eu um dia, foi adepto a aquele negócio chamado que desce redondo. Alguns que, na verdade, foram adeptos disso. Então, aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas vão fazer de tudo para tentar extrair de você a velha natureza. Mas o Senhor investiu autoridade, investiu poder em mim e você, para nós resistirmos a essa situação de adversidade que vem contra mim e que vem contra você. Diversos cultos eu venho dizendo aqui na igreja, e já faz algum tempo que eu falo sobre isso, que o grande problema nosso como igreja, a gente não pode se esquecer que essa Bíblia não foi escrita para outra pessoa, a não ser para os filhos. A Bíblia não é outra coisa a não ser um manual de instrução para os escolhidos. Olha para o teu irmão, a Bíblia é o manual de instrução para os escolhidos. Quantos se julgam escolhidos? Pergunta para esse crente, faz uma cara de profeta e pergunta para ele, você é escolhido, irmão? Agora olha para mim, quantos dos escolhidos que estão aqui já leram o manual de instrução de capa a capa? Existem muitos escolhidos que não leram o manual ainda. E você está fazendo o quê que você não leu o manual? O grande problema nosso é que a gente quer ter a palavra da vida, mas não quer ler o manual. A gente não quer se dedicar naquilo que nós devemos conhecer capa a capa. Nós não queremos dedicar tempo para aquilo que nós fomos vocacionados. Tudo que o nosso adversário vai fazer é criar situações agora para que você não viva nenhuma das fases desse manual. Eu costumo dar o exemplo de uma vida cristã num produto que você compra.
Quando você comprou aquela televisão de 97 polegadas. Aquele controle remoto que é um iPad. Só para quem pode. E aí você fica lá, né? Aquela televisão zona. Para você usufruir de todos os recursos da televisão, você tem que fazer o quê? Ler o manual. Então o grande problema nosso é não dedicar tempo naquilo que recebemos. A unção, o poder que o Senhor investiu em mim e você, requer todos os dias de uma manutenção. E essa manutenção vem de onde? De nós dedicarmos tempo na leitura da palavra. E essas pessoas que estão nos rodeando, elas vão ficar esperando um momento para, na verdade, provar a mim e a você aquilo que nós verdadeiramente falamos. Quantos entendem o que eu estou falando? Então vamos voltar para o texto. Vamos voltar no versículo de número 1 de novo. Portanto, nós também, quem é esse nós também? Eu e você. Que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Fala comigo, deixar o embaraço. Fala assim comigo, deixar tudo que me atrapalha. Alguns dias atrás, acho que foi domingo, eu falava do Abraão, ou semana passada. Qual foi a ordem do pai para ele? Abraão, eu tenho um mistério com você. Fala isso comigo, Deus tem um mistério comigo. Fala isso para o irmão, Deus tem um mistério para você. Deus falou isso para Abraão. Mas para que esse mistério, Abraão, seja manifesto na sua vida, sai daí, sai do meio, sai do agito, sai da perturbação, para de se ocupar com coisa que você não deve se ocupar, presta atenção no que eu vou falar. Então ele falou assim, então sai daí, dessa terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então na semana passada a gente falou sobre isso, da fé que ele teve para projetar o futuro. Mas eu quero que você entenda uma coisa, o que o Abraão fez? Ele catou com ele o Ló. O que o Abraão fez? Ele catou um embaraço. Ele pegou uma coisinha que atrapalhava ele. Porque se você ler a história do Abraão, enquanto o Abraão não se apartou, não se separou do Ló, Deus não falou com ele. E o que significa esses embaraços? Que muitas vezes, para aqueles que são investidos em autoridade, aqueles que são investidos de poder e que fazem parte de uma escolha, quantos são esses? Então, qual é esse embaraço? Às vezes, nós estamos em Cristo, recebemos a unção, recebemos o poder, mas algumas alianças ainda do passado estão vivas em nós. Alianças que fizemos com pessoas, alianças que fizemos com situações, e nós não quebramos isso. Estamos ligados muitas vezes a sentimentos. Então, alguns que deveriam avançar, estacionam. E é onde eles param de viver os ciclos e começam a andar em círculo. E aí as pessoas que estão a nuvem de testemunha, que está à volta de mim, de você todo dia, começam a olhar para nós e falar o quê? Mas como que pode? Deus não... Mas diz que Deus é Deus, mas Deus não está ali. E você carrega a Bíblia, e você frequenta a igreja, e você é dizimista, você é ofertante, e você começa a questionar, Deus, o que está acontecendo? Parece que não vai. É hora. E Deus falou demais comigo nessa tarde sobre isso, enquanto eu ministrava uma pessoa. O grande problema de muitos dos santos do Senhor são as alianças que ainda não foram quebradas. Foram as situações que nós ainda não saímos de dentro dela. Elas ainda são vivas em nós. E o grande problema que nós temos é lidar com o nosso sentimento. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, o nosso grande problema, irmão, é lidar com os nossos sentimentos. Fala isso para você agora, o meu grande problema é lidar com os meus sentimentos. Todos nós sabemos que o maior benefício de quem libera perdão não é para quem está recebendo, mas para quem está dando. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade para se desvincular de pessoas, se você tem dificuldade para se desvincular de situações que você viveu um dia, significa que enquanto você está preso com essa pessoa, o que você está fazendo? Todas as manhãs, você acorda com essa pessoa nas suas costas. Se for duas, são duas. Se for três, é três. Por isso que você está andando arcado, por isso que você está andando cansado, por isso que você não consegue fluir, porque você não consegue cumprir o ciclo que Deus tem, porque você está carregando algumas coisas, e isso tornou para você, na sua jornada, um embaraço. Isso tornou para você, na sua jornada, uma clausura. Isso tornou para você, na sua jornada, uma algema. Deus te fez livre. Você pode pronunciar isso? Deus me fez livre.
Eu estou usando o sentimento, eu estou usando o perdão, porque é o mais fácil de se compreender. E, lamentavelmente, hoje, dentro das igrejas evangélicas, o que a igreja mais precisa é de cura. Ela fala de Jesus, mas não aprendeu a perdoar. Ela fala de Jesus, mas não consegue olhar para Ele. Não consegue ser como Ele. E se nós ficarmos aninhados a sentimentos, se nós ficarmos aninhados a situações que nós vivemos, nós não projetamos Cristo na vida das pessoas. Nós ficamos olhando apenas para aquilo que nós vivemos. E aquela situação torna viva todos os dias. Existem pessoas, talvez não estejam aqui, talvez vão nos assistir, ou um dia vão nos ouvir. Existem pessoas que ela deita e acorda todo dia com o seu corpo dentro da situação, não dentro do projeto que Deus tem para ela. Ela não consegue se libertar, ela não consegue sair de dentro daquilo. Por quê? A palavra de Deus diz que se eu conhecer a verdade me liberta. Ou seja, se a graça for viva dentro de mim, não há cativeiro que resista ao poder de Deus que está investido em mim. Por isso que tem uma frase em mim que eu costumo dizer muito ela, eu coloco às vezes na internet, e se você não conhece ela, escreve aí: não há cativeiro para um povo que é herdeiro. Se você é herdeiro em Cristo, se você é herdeiro no Senhor Jesus, não há cativeiro para você, mas a graça tem que ser viva em você. Mas nós, muitas vezes, ainda temos sentimento de vingança. Nós ainda temos esse sentimento de que passaram a gente para trás. A gente ainda tem aninhado em nós, porque me prejudicou. Irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Se está acontecendo alguma coisa de mal para você hoje, significa que é uma plataforma maior de Deus para você amanhã. O grande problema nosso é que nós ainda não conseguimos entender ou desfrutar desse poder, desta unção. E aí, o que acontece? Olha só, irmão, está virando até uma aula de mecânica isso aqui hoje. O carro, quando você não dá partida nele, o que acontece com a bateria? O Ricardo está ficando milionário, tanto trocar bateria de carro que não dá partida. Cutuca para o irmão e fala assim: você anda dando partida aí, irmão? Fala para ele. Crente que não se move, crente que não dá partida naquilo que está aí dentro dele, uma hora ou outra vai morrer. E nunca se viu, e nunca se viveu um tempo como esse que se escuta o crente dizendo: estou fraco, eu estou frio, eu estou isso. Tá, porque não dá partida naquilo que está dentro dele. Porque ainda está olhando para um ponto de referência que não deveria de olhar. Enquanto a sua referência não for Cristo, você não sai do lugar que está. Se eu fosse você, eu contava isso para o teu irmão. Enquanto sua referência não for Cristo, você não sai da onde você está. Eu falei para os irmãos aqui quinta-feira, domingo, que se tem uma profissão, não, isso não é profissão, se tem uma posição que é muito difícil hoje, chama-se pastor. Porque se você falar para um amigo ímpio seu, que você vai numa igreja, ele vai falar assim: você está levando dinheiro para aquele safado, você é vergonha? Porque todo mundo chama pastor de ladrão. Lamentavelmente, é uma coisa que foi dada a nós. Mas por que foi dada a nós? Porque alguém, num dia errado, não deu partida na autoridade, no poder, na unção que estava dentro de si e usou essa questão financeira da forma errada e deu margem para a testemunha que está rodeando a mim e a você. Essa testemunha que nós estamos ali são diversas setinhas do diabo que está esperando um vacilo seu para vir no seu ouvido sussurrar e dizer para você: você não falou que você era cheio de Deus? Você não falou que você era cheio do Espírito? Vem acusar você para que você não viva o poder que Deus tem dentro de você. Eu queria que você levasse essa palavra para sua casa hoje. Você é um compartimento andante na terra cheio do poder de Deus. Conta para o teu irmão: você é um compartimento de Deus que anda nessa terra cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. O grande problema que nós encontramos hoje dentro da igreja, eu digo igreja, não é Aventos, eu digo igreja de Cristo, são os crentes que fazem parte da escolha. Quantos fazem parte da escolha? Opa, já diminuiu? Quantos fazem parte daquela escolha igual do tomate? Quantos foram embutidos e investidos de autoridade, de poder e de unção? Mas tem um monte de crente que anda com as mesmas manias e as mesmas coisas com a velha criatura.
é o mesmo padrão, tem os mesmos costumes, não mudou em nada, o testemunho dele não mudou em nada. Era pesado na palavra, era duro na palavra, era praguejador, murmurador, falava palavrão e falava besteira. Continua carregando Bíblia, continua tomando Santa Ceia, continua vindo na igreja, até botando gravata de vez em quando, e ainda continua falando palavrão, ainda continua criticando, ainda continua murmurando, ainda continua fofocando, não mudou em nada. Esse embaraço faz com que o ciclo de Deus não se cumpra e você anda em círculo. Quantos compreendem? Deus não chamou a mim e a você para sermos apenas um homem e uma mulher que desceu as águas. Ele chamou a mim e a você para que nós fôssemos agora uma nova criatura. E essa nova criatura tem um nome: imagem e semelhança do Deus vivo. Para isso nós temos que arrancar de nós todo tipo de embaraço, todo tipo de situação que nos faz retroceder, que nos faz ficar limitados a algumas coisas. Eu contava para um pastor esses dias, que nós conversávamos, quando nós fomos ministrados pela Clínica da Alma, quando a profetisa Márcia encerrou o curso dela de formação de libertador, o pastor Alcione Merick veio para cá e ministrou na nossa vida. E quando ele ministrou minha vida, quando eu fui confessar os meus pecados, o Espírito Santo me trouxe a memória de uma situação que eu fiquei preso quando eu tinha 13 anos. Eu fiquei preso por uma viagem que eu não pude fazer a Bauru para participar de uma competição de vôlei. Naquele dia, por não ter podido ir, por não ter estado lá, dentro de mim eu gravei a seguinte informação: eu não preciso de ninguém. Eu me fechei no meu mundo e selecionei as pessoas que me aproximei. E tudo que eu precisei fazer, eu fui tentando fazer e não dependendo de ninguém. Eu criei o meu mundo. E aí, quando eu me converti, eu desci as águas do batismo, iniciei a minha vida ministerial, eu ainda continuei preso naquilo, porque aquilo ainda era vivo dentro de mim, e não deixava com que eu vivesse os ciclos de Deus. Então eu vivia dentro dos meus círculos, porque a gente tem isso, irmão, a gente quer que Deus cumpra em nós o propósito dele, mas quando Deus começa a mexer nos nossos propósitos, a coisa dói. Inclusive, fala para o teu irmão: sinto que Deus vai começar a mexer nos seus propósitos. Fala, vai doer, fala para ele, vai doer bastante. Fala para ele assim: você não vai gostar muito se ele começar a mexer, não. Fala para ele. Nós temos que ter mudança de atitude, porque senão nós vamos ficar embaraçados naquelas coisas. E semana passada eu falei: não existe propósito alcançado sem atitude. Então nós temos que abandonar. Põe para mim de novo o versículo. Vamos voltar a ler o versículo agora com mais entendimento. Portanto, diga assim: eu também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Repete comigo: embaraço. Fala assim comigo: enrosco. Fala para o irmão: será que você não é meu enrosco? Não, fala para ele. Você conhece crente que é meio, chama ele de cotovelo? Por que cotovelo? Porque tudo que vem para ali é curva. Tem crente que tem o dom de chamar coisa ruim. Só encosta coisa ruim perto dele. Se está precisando hoje, quando digo você, eu digo todos nós, eu também, nós estamos precisando hoje fazer uma oração séria e falar: Deus, se eu estiver sendo um imã, que só estou trazendo nó, ou ló, se eu estou carregando ló, eu quero me desfazer disso hoje, porque Senhor, chega, porque, olha só, o Senhor me manda dizer para alguém aqui: existem pessoas aqui que estão correndo esse ano, e você não garimpou nada, você só correu, você está cansado, você correu, garimpou, subiu morro, subiu ladeira, desceu ladeira, mas não conseguiu nada por causa dos nó. É noite de libertação, é noite de recomeço. Começar é para todos, mas recomeço só para os fortes. Então, precisamos tomar essa palavra hoje, que os embaraços têm que deixar de fazer parte da nossa vida. E o que é embaraço? É aquilo que está impedindo o fluir do ciclo de Deus. Repete comigo: embaraço é aquilo que está impedindo o fluir do ciclo de Deus. Você está conseguindo mapear isso na sua vida, sim ou não?
quando o Senhor me trouxe esse versículo, eu comecei a observar nele coisas que eu não tinha observado quando já ministrei diversas vezes. E olha mais o que ele fala. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Fala isso comigo, o pecado me rodeia de perto. O que é pecado? Matar, roubar, adulterar. Bom, quando nós olhamos para a lei era, se você adulterou, morre. Na graça, se adulterou, se for adultério de corpo, de parte sexual, está dada a liberdade para se divorciar. Mas no demais é perdoar. Hoje, na lei da graça, ou melhor, na graça, não na lei era matou, morre. Hoje é matou, perdoa. Então, o pecado é o quê? O pecado não é só matar, roubar, adulterar. O pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. E o que no dia a dia da minha vida e da sua te afasta, nos afasta de Deus? Não se esqueça que isso daí vai ficar permeando a minha volta e a sua volta todo dia, para fazer o quê? Nos afastar de Deus. Eu disse para os irmãos aqui domingo, e alguns se escandalizaram, de cada 10 pessoas que se batizam, só 3 ficam nas igrejas. De 10 que se batizam, 3 ficam, 7 se desviam. Por quê? Porque nós temos falhado na hora de ministrar essas pessoas. Ou por apresentar um Jesus que só dá as coisas e que não impõe nenhuma condição para ela. Tipo assim, vem do jeito que você está e permaneça. Não, venha do jeito que você está e permita que ele toque em você. Porque se você não permitir que ele toque em você, ele não vai fazer nada. E nós, muitas vezes, por mantermos as pessoas na igreja, nós queremos dar coisas para elas fazerem, sem elas estarem totalmente libertas e preparadas. Então damos para ela um jugo, damos para ela um peso, um fardo além daquilo que ela suporta. E com isso ela não consegue destravar a vida dela para que depois ela seja um instrumento de bênção na vida da outra. Não é simplesmente vem e todas as coisas que são velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é assim. Se você já passou pela clínica da alma, você sabe que nós explicamos para você que não é assim. Isso é um entendimento totalmente errado da Escritura. Nós precisamos confessar um monte de coisas que estão alinhadas em nós, inclusive a herança genética que temos. Porque, quantos tem aí, que nem eu, 40 anos? Fala aleluia. Você já deu uma olhadinha no seu papai e na sua mamãe? De vez em quando você não fala para ele, nossa, mas está uma zica esse meu pai hoje, hein? Está uma zica. Você sabia que você pode ficar igualzinho? Porque você tem a genética dos dois. Então eu vou dar uma dica, tem solteiro aqui no nosso meio? Fala aleluia. Meu pai falou assim para mim um dia, Paulo, quando você for arrumar uma moça para casar, você chega na casa da moça e olha para a sogra. Meu pai falou para mim, você olha, Rian, você que vai casar logo, né, no futuro, você olha para a sogra, do jeitinho que é a sogra, vai ficar a mulher. Se a sogra for que nem casa com goteira, vaza. Porque a Bíblia diz que é melhor você ficar numa casa com goteira que com mulher rixosa. Se for aquela mulher que fica, vaza porque é rolo. E mais ainda, Paulo, se ela for no fogão e ela limpar a mãozinha aqui. Meu pai disse, corre que é rolo. Vaza. Vaza porque não dá. Então, fala para o teu irmão, você não pode se esquecer de uma coisa, irmão. Fala para ele, você não pode se esquecer de uma coisa. Muitas pessoas estão olhando para você. Fala para ele, muitas pessoas estão olhando para você. Para ver se Cristo se manifesta através de você. E lamentavelmente, muitas pessoas não têm conseguido manifestar Cristo em si. Porque ainda o pecado e o embaraço têm nos aprisionado. Muitos de nós que somos selados pelo Espírito de Deus, investidos de autoridade, investidos de poder, na verdade ainda estamos presos no embaraço, ainda estamos presos no pecado. E eu vou te contar uma coisa, quer ouvir? Nós não somos bons de falar de nós mesmos.
Você já fez uma autoapresentação sua para os outros? Porque eu sou Paulo, mas você não fala para os outros que você não é bom. Você não fala que você ronca, você não fala que você baba, você não fala que você tem chulé. Essas coisas você não fala. Nós não somos bons de falar o que nós não temos. E normalmente quando a gente está na igreja ouvindo uma palavra que o Senhor está direcionando para nós mapearmos a nossa vida, a primeira setinha que vem na nossa cabeça é: se ela tivesse aqui. Se ele tivesse aqui. Essa palavra, a palavra que ele precisava ouvir. Essa palavra que ela precisava ouvir. Quando não, o cotovelo funciona. Está vendo? É para você. Nós não somos bons para absorver a nós mesmos, porque nós não gostamos que ninguém toque em feridas nossas. Porque ferida tem que mexer na casca, para jogar o medicamento ali, para curar a raiz. Porque senão ela vai ser sempre uma ferida inflamada. E, meu Deus, essa palavra é forte. E infelizmente tem muito crente que ainda anda com ferida inflamada, porque não deixa o remédio, o bálsamo de Gileade tocar no lugar da cura. Não se esqueça que a gente exala o que tem dentro de nós. E nós só vamos alcançar segundo aquilo que está dentro de nós. Se existe uma fé genuína, um poder do Senhor, o amor puro do Pai, nós vamos alcançando. Mas se não há, nós vamos ficando andando. Por que o povo só andou em círculo, irmãos? Porque eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles, a boca praguejava, tudo eles murmuravam. Por mais que eles viam milagres, eles não conseguiam avançar. O que nós mais temos visto hoje é milagre de Deus no nosso meio. Você está vivo. Passou o ano inteiro e Deus honrou você, você pagou suas contas. Tem comida na sua mesa. Você está vestindo uma roupa, nem que seja como a minha da Renner, mas você está vestindo. É de grife. Fala para o irmão, é de grife, irmão. Não importa se tem cavalinho, não importa se tem hominho, não importa se tem tigrinho, não importa. Mas se está vestido e bonito, você está. Deus cuidou de você, está com saúde. E o grande problema nosso é muitas vezes não manifestar aquilo que o Pai deseja que nós manifestemos. Quantos entendem o que eu estou falando? Então vamos seguir. Larga o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corre com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que a gente não consegue correr? Como é que um paralítico vai correr? Como é que um doente vai ajudar o outro se ele está doente? Como é que um cego vai dar caminho para o outro? Você já viu um cego guiando o outro ou não? Já viu? É a mesma coisa que um que conhece a palavra e não vive, quer pregar para o outro. É um cego contando para o outro. Você já imaginou a tragédia quando um cego encontra com o outro? Onde você vai? Eu preciso atravessar do outro lado. Vamos junto. Que tragédia, irmão. O grande problema nosso é por que a gente não consegue correr? Porque não tem havido para nós perseverança. Irmãos, e ninguém que está enfermo consegue perseverar. Você já foi fazer uma visita no hospital, conversar com alguém que está lá e ele está feliz? Estou feliz porque estou aqui, estou feliz que estou com dor, estou feliz. Dor, dói mais, pode doer mais. Conhece alguém que fica feliz com dor, irmão? Conhece alguém que quer mais dor? Quando você vai visitar alguém que está com dor, ele fala: eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais. O que você escuta do crente hoje? Não aguento mais essa luta, não aguento mais essa prova, não aguento mais esse vale. Você só escuta isso da boca do crente. Por que o crente só fala isso? Porque ele manifesta o que ele tem. Deus te chamou para manifestar o poder dele aonde você está. Conta para esse santo, bonito e perfumado. Deus te chamou para você manifestar o poder dele aonde você está. Corre a carreira que está proposta para você. Repete isso comigo: tem uma carreira proposta para mim. Fala isso para você, fala assim: tem uma carreira proposta para mim. Eu já contei para você 1000 vezes. Vai 1001, igual o Bombril. Todo o dinheirinho que por alguns aninhos eu guardei para comprar um terreninho, para fazer um puxadinho no fundinho da minha casa. O Senhor disse: pega esse dinheirinho que você ia fazer um puxadinho no fundinho da sua casa e edifica uma casa para mim. A minha carreira era fazer um puxadinho no fundinho da minha casa. E a carreira de Deus era eu viver o sonho dele. Mas para que eu pudesse viver essa carreira, eu tive que abrir mão de dogma.
de conceitos, de pensamentos. Eu achava, até 6 anos atrás, que a unção do pastor estava no terno. Eu achava que o pastor, para ter unção, tinha que usar terno e gravata. Porque se ele não usasse terno e gravata, ele não tinha unção. Aí Deus fez o quê? Me levou eu dentro do lugar onde eu mais abominava. Eu olhava os membros daquela igreja e eu falava assim, tudo do pecado, é do diabo essa igreja, não pode ser, só pode ser do diabo. Os caras, uns cabelão que nem fumam assim na cabeça, umas bermudas, cheio de tatu, cheio de negócio no nariz, na orelha, eu falava, meu Deus do céu, isso é do diabo. Aí um dia eu fui nessa igreja, participar de um congresso, e o congresso era nessa igreja. Quando começou o louvor na igreja, os irmãos cheios de tatu, os irmãos cheios de bermudão, aqueles cabelão compridão assim, abriu a Bíblia, dava glória a Deus, e aleluia, e quando começou a oração, se jogaram no chão, começaram a orar, o Senhor falou assim, está vendo, fariseu? Falando para mim, está vendo, fariseu? Te trouxe aqui, fariseu, para você ver que o seu discurso é podre, porque eles não me adoram por aparência, eles me adoram por necessidade. Eu disse, meu Deus do céu, esse negócio de que a unção está no traje, esse negócio de unção que está na gravata, isso, Senhor, está tudo errado. E o grande problema nosso é ficar preso dentro dos nossos dogmas religiosos, e religião é farisaica. Religião te leva para olhar só para o seu umbigo. Cristo te leva a olhar para a cruz de compromisso. É isso que nós precisamos despertar em nós. Romper com tudo aquilo que é dogma, que nos impede de alcançar o favor do Pai. Quantos entendem isso? Versículo seguinte, 2, para terminar a leitura. Fala comigo, aleluia. Corre a carreira, fazendo o quê? Fala comigo, fitando os olhos. Fala isso para o irmão, fitando os olhos. Em quem? Olha o erro da igreja. Ela fita os olhos num homem. Esse homem aqui, ó, esse, chamado Paulo, ele é sujeito aos mesmos erros que o seu. Esse homem aqui, chamado Paulo, está sujeito aos mesmos pecados que o seu. Esse homem aqui, chamado Paulo, está sujeito às mesmas paixões que você, igualzinho. Quando apaga a luz, quando desliga tudo aqui, eu sou comedor de arroz e feijão igual você. Hoje, agora aqui, sou um portador da palavra para a sua vida, mas quando acaba tudo, eu sou o comedor de arroz e feijão igual você. Estou sujeito aos mesmos problemas, às mesmas necessidades, mas os meus olhos não podem estar num homem. Os meus olhos têm que estar em Jesus. Por que muitos não correm a carreira? Porque olha para o lugar errado. Por que muitas pessoas começam a caminhar e param, começam a caminhar e param, começam a caminhar e param? Porque ela cria expectativa em coisas, não em Cristo. Pessoas vão falhar. Eu falava isso essa semana para algumas pessoas, e sei lá por que eu estou falando isso de novo. Entenda uma coisa. E se você puder, pronuncie isso comigo. A obra é de Deus, mas ela é feita por homens. Pronto. De que você entender isso, você não vai parar mais. De que você entender isso, você não vai frustrar mais. A obra é de Deus, mas os homens fazem. E o homem, por ser terra, ele erra. Ele falha, ele se equivoca. Mas se eu estiver fitando os olhos em Jesus, eu corro perseverante a carreira que me está proposta, o pecado não fica mais me aprisionando, o embaraço não me prende mais, porque eu estou olhando para Cristo, que é autor e consumador da minha fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. E eu termino aqui, diga aleluia. Olha só o que o texto fala, é aí que eu queria chegar, a palavra está aqui. Ele suportou a cruz com gozo. Ele sabia que tinha uma cruz, e por ter uma cruz, houve gozo nele. Eu pago o preço, eu suporto, vai flagelar o meu corpo, mas é por causa deles. E o que a religião faz com que eu olhe só para mim? Cristo faz com que eu olhe para os outros. Cristo teve gozo por passar por aflição, ele teve gozo porque ele ia passar pela cruz, olha lá. O qual pelo gozo que lhe está proposto, havia algo proposto para ele, a salvação, para que ele pudesse salvar a minha e você. Diga comigo, a minha salvação me foi concedida pela morte da cruz. Você lembra daquele ditadozinho popular, aquela historinha que ronda sempre na internet, faz de conta, irmão, irmã, faz de conta que você tem um único filho, um filho só. Um só. E o seu filho
vai fazer um examinho ali no hospital e detecta que o sangue do seu filho é o sangue que cura a enfermidade, a peste que tomou conta do planeta. Aí as pessoas vão chegar em você e falar assim, viu? Olha, nós fizemos um examezinho ali no sanguinho do seu filhinho e nós descobrimos que o sanguinho do seu filhinho mata a peste da humanidade. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. E nós precisamos do sangue do seu filho. Pode pegar. Aí o médico vai olhar para você e falar assim, não, mas nós não precisamos de um frasco, nós precisamos do sangue todo do seu filho. Você me dá? Não, eu dou um pouco, porque você tem que voltar para casa sem ele e ele tem que morrer para que o planeta seja salvo. Você dá? Arnaldo e Valéria, você tem um filho só. Você dá? Se tivesse um filho só, você daria? Pastor Marcelo, você tem um filho só, você daria? Rebeca, você vai casar. Se tiver um filho só, você dá? Se essa notícia chegasse para você, você também. Ah, não, você tem 2 filhos, mas você daria um dos seus filhos? Você daria? Você só tem uma filha, a sua princesa, que você, né? Você daria? E aí, Deus teve que escolher, filho, vai na cruz. Por isso que quando ele brada, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única vez que ele viu o pai de costa. Ele nunca tinha visto o pai de costa, naquela hora ele viu, o pai não suportou ver tanto pecado, tanta enfermidade, tanta desgraça, que estava entrando no corpo dele para que eu e você fosse salvo. Nele houve gozo por aquilo que haveria de passar. Houve gozo. E eu e você, quando passamos uma prova, irmão, meu Deus. Aí é campanha de oração, levanta 318 valentes para orar. 40 dias de jejum, só porque está passando uma prova. Jesus teve gozo porque ele ia na cruz morrer. Aí cuspiram nele, dizendo, você não é o rei, faz alguma coisa, rapaz. Ele podia ter falado para o pai, aquele ali, o quê? Aquele feixe de raio que está pulando ali do lado do... Dá para mim. E tacava nesse povo, matava tudo, mas ele suportou calado. Esse é o nosso problema. Não suportar calado. Na verdade, quando você passa por aflição, você recebe a notícia, você recebe a aflição, você até engole, mas daqui a pouquinho você usa o Facebook para tornar público, me sentindo isso, me sentindo aquilo outro. Você já imaginou se Jesus tivesse Facebook naquela época? Carregando a cruz, só um minutinho, não bate agora que eu preciso plugar e dizer para eles que eu estou me sentindo com dor. Só um minutinho, para de bater agora o chicote, que eu tenho que escrever para eles que eu estou me sentindo frustrado. Você já imaginou se Jesus tivesse o WhatsApp? Sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Essa palavra ignomínia, na tradução mais aportuguesada, estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Batiam nele, pã! Ele não estava nem aí. Por quê? Ele sabia que a destra do Pai já estava preparada para ele. Cuspiam nele, ele não estava aí, nem deixa bater. Aí ele usou de uma humildade, de uma mansidão tremenda. O cravo enfiado aqui, não é aqui, é aqui, para travar, senão ele caía com o corpo para frente. E quando ele foi levantado, foi colocado naquela forquilha, na verdade ele teve que fazer um esforço tremendo, porque ia sufocar ele. E ele sabia que carne sufocada, o Pai não se agrada, então ele teve que resistir para não morrer sufocado. Quando ele estava para entregar o Espírito para o Pai, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ei, o que os teus inimigos têm ouvido da sua boca? O que os meus inimigos têm ouvido da minha boca? Suportou a afronta e está sentado à direita do trono. Atrás de uma afronta, atrás de uma perseguição, atrás de uma adversidade vem uma honra. Consola esse irmão, atrás da afronta, atrás da perseguição, vem uma honra. E para a gente orar, fique em pé, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas.
O escritor está falando assim, viu? Ele sabia que tudo o que estavam falando dele era mentira. Mas ele suportou com um ânimo novo. Se você souber quem você é em Deus, fala o que quiser falar, pense o que quiser pensar, mas você não tira os seus olhos do alvo. Quantos sabem quem são em Deus? Então saia daqui hoje com um ânimo novo. Saia daqui hoje dizendo para o Pai, Pai, os embaraços vão ficar aqui hoje. Os pecados também. Senhor, eu quero olhar para o Senhor, cumprir a carreira que a mim está proposta, e o gozo daquilo que eu tiver que passar vai me fortalecer para alcançar o meu propósito. Quantos comigo? Põe a mão no seu coração.